Quando você observar qualquer político da esquerda, seja principalmente comunista, ministro do governo Lula, defendendo o desarmamento, lembra o quanto esse tipo de gente é demagogo e hipócrita. Esse tipo de gente te faz de trouxa e você acredita. Enquanto você está aí com medo de sair de casa por causa da criminalidade, com medo de sair da sua casa, chegar lá e não ter nada, lembra que essa turma está andando de carro blindado às suas custas, lembra que essa turma está andando com segurança armado, protegendo ele, a família dele e a vida dele. E quem banca isso é você. Você paga o seu imposto, paga o imposto sobre consumo para você construir a sua casa, paga o imposto para construir muro, pôr cerca elétrica, fazer tudo isso. O Estado não está nem aí com você, ele não te dá segurança. E aí, quando um bandido safado invade a sua casa, você não pode se proteger, porque sempre vai ter um comunista dizendo que o armamento causa violência, enquanto ele está munido até os dentes de seguranças armados. Sabe por que eu desabafo? Por causa dessa matéria que eu trago para vocês. O Supremo Tribunal Federal, que é um ferrenho defensor do desarmamento e inclusive validou a questão do Estatuto do Desarmamento, abriu uma licitação agora. R$ 1 milhão que você vai pagar para contratar segurança privada armada para o STF. Os agentes vão ficar alocados no Paraná. Fachin tem casa no estado. Então, quando for assim, quando você vê essa turma de políticos, deputados, como é bonito ver aquela cambada do PSOL, como é bonito ver aquela turma do PCdoB, do PT, dizendo a política armamentista do Bolsonaro é má. Mas eles não olham quantas vidas foram salvas, porque, é lógico, reduziu e muito o número de mortes por arma de fogo, graças à política do armamento. Tá, vão dizer que não foi por causa disso, tem outros fatores. Tá bom, você acredita no que você quiser. O fato é que enquanto eles falam que você não pode ter arma porque você não sabe usar essa arma para se defender, onde você mora não tem policiamento direito. Onde eles estão, lá nos palacetes deles, nos apartamentos funcionais, ninguém pisa sem que tenha um segurança para saber quem é que está chegando lá dentro, tá? Então, não entra nessa história, não seja trouxa em acreditar nesses caras, não. Vamos lá, mais coisas para vocês. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que a Polícia Federal faça a perícia de todos os celulares dos presos nos atos antidemocráticos. Também foi liberado mais 200 e poucas pessoas, 254 pessoas, se eu não me engano, que a partir de agora serão réus, tornaram-se réus nos atos antidemocráticos, ou seja, são investigados e processados oficialmente. O ministro também autorizou que eles possam extrair todos os dados dos celulares de quem participou dos atos do dia 8 de janeiro. Quem participou, que não chore, vai acontecer mesmo, tem responsabilidade por ter participado. Agora teve muita gente que só estava se manifestando na frente de quartéis, entre outras coisas. Será que esse pessoal, será que é justo? Eles não têm o direito de manifestação? Foi crime mesmo? Será que realmente isso é um ato criminoso? A nossa Constituição considera assim? Pois é, algo a se pensar. Bora lá que tem mais matéria para vocês. A oposição quer investigar a omissão dolosa do governo Lula na CPMI de 8 de janeiro. Foi o que o Felipe Barros apontou. E assim, essa matéria do Jovem Pan, pessoal, no mínimo, vocês têm que entender o seguinte: a defesa de quem é apoiador do governo Lula, de quem faz a passação de pano do Lula em relação aos atos do dia 8 de janeiro e falar que não tem nada relativo a isso, eles argumentam o seguinte:
O governo Lula é incompetente, é fraco, não são técnicos. Então, o ministro do GSI, por exemplo, que estava lá e não fez nada, deu tapinha nas costas dos invasores, é incompetente. Porque se ele não for caracterizado como incompetente, ele é omisso. E como omisso, ele responderia por isso, porque o funcionário público responde por prevaricação. É isso que a CPI dos atos antidemocráticos e a oposição quer demonstrar. Quer demonstrar que o governo Lula não é incompetente, que ele é dolosamente favorável a tudo aquilo que aconteceu. Bora lá, pessoal. Matéria do Conexão Política aqui para vocês. Tribunal Eleitoral Estadual formou maioria para caçar toda a bancada estadual do PL de Bolsonaro. Com uma votação de 4 votos a favor e 2 contra, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará formou maioria para caçar todos os mandatos dos 4 deputados estaduais eleitos pelo PL no Ceará nas eleições de 2022. Qual é o argumento? O argumento é que não foi observada a cota feminina e, em virtude disso, todos os deputados estaduais do PL no Ceará caíram. Será que a questão das cotas femininas derrubou alguém do PSOL? Ou derrubou alguém do PT? Ou será que eles realmente não tiveram nenhuma violação em relação a isso? Não sei, né? Não sei. Sei que soa muito estranho uma investigação tão rápida e tanta preocupação, mas se estão errados, merecem ser punidos. Vamos lá. Jovem Pan, pessoal. Lula quebra recorde de viagens internacionais entre presidentes brasileiros desde a redemocratização. Mas tá bom, gente. Deixa o Lula passear, não é? Afinal, o velho da lancha tem que agradar a família, não é? Tem que agradar a esposa. Olha o Lula indo, olha o Lula vindo. As recentes viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não passam despercebidas pelos internautas e eleitores que comentam nas redes sociais sobre os períodos do mandatário fora do Brasil já se sentem incomodados. Eu já me sinto incomodado há muito tempo, há muito tempo. Agora uma coisa é séria, quem vai bancar isso sou eu e quem vai bancar é você. É eu e você. E aquela turma passadora de pano, aquela turma que só ficava, ai, Bolsonaro, cartão corporativo. Parabéns, tá? Em 4 meses de governo, só 4 meses de governo, são 12 milhões de reais gastos com cartão corporativo. Só numa viagenzinha do Lula, 1.200.000 foi nessa brincadeira. Então, quem está bancando todo o luxo dessa turma socialista, dessa turma marxista, dessa turma comunista, dessa turma que quer todo mundo igual, é você. Eles querem todo mundo igual, igualmente pobre enquanto eles aproveitam. Você vai deixar de ser trouxa o dia que você começar a perceber, mas peraí, eu tô aqui pagando imposto e andando nessa rua esburacada. Eu tô aqui pagando imposto caro e não tem um postinho de saúde que presta. Enquanto eu vejo alguém andando com bolsa de 19 mil reais. Lá no caso de Cuba, 19 mil dólares, né? Povo que passa fome, não tem o que comer direito. Essa é a ideia socialista. Isso é o que eles têm para te oferecer. Se isso tá bom para você, foda-se, pega isso para você, mas não me obriga a ter que tolerar isso também de boca fechada. Não me obriga a ter que aguentar isso de boca fechada, sendo que a responsabilidade é sua também, que continua apoiando isso aí, achando que isso tá certo. Vamos lá, bora mandar calar a boca, né? Essa aqui, menina, aqui, ó, eu não a conheço pessoalmente, vocês sabem que eu cuido mais do meu escritório, então eu quase não conheço os influenciadores digitais, conheço de ver os canais. Essa é a Bárbara, do canal Te Atualizei. Ela, pra mim, isso é censura, você tirar o poder de voz da pessoa, cortar um canal, não tem quem vai me mudar esse posicionamento como filósofo, como jurista. Você tirar o direito da pessoa se manifestar, isso para mim é censura prévia. E se falar besteira? Cadeia. Dentro da cadeia não tem perigo de postar nas redes sociais. É simples assim. Ah, mas fez um crime na internet. Não há lei anterior, tá?
É uma pena sem prévia combinação legal, não vai ter punição sem crime. É simples assim. Então, eu aqui tenho toda a minha liberdade de falar, né? Quer dizer, nem toda, né? Eu falo o que dá, né? Porque hoje é Brasil. Ninguém tem toda a liberdade. Mas digamos que eu tenha a minha liberdade de falar. Se eu falar besteira aqui, eu vou ter que ser punido pela besteira que eu falei. Vamos dizer que eu cometa uma mentira muito grande. É um exemplo. Que eu pegue um certo candidato aí que foi condenado em 3 instâncias, foi inocentado, né? Inocentado, não, vamos dizer, teve a condenação retirada por um certo tribunal, aí de repente esse cara resolve candidatar e vira presidente da República. Se eu o ofender, eu poderei responder pela ofensa. E aí, eu vou responder pelas penas da lei que já existe. Mas isso me impede de poder continuar me manifestando e que alguém retire o meu canal? Não. É o que aconteceu aqui com a Bárbara, que o YouTube retirou o canal dela. E aí veio essa agência de checagem aos fatos e fez a denúncia de que o YouTube continuava recomendando os vídeos da Bárbara, os vídeos antigos, mesmo depois que o STF mandou que ela parasse de postar. O que eles escreveram? A influenciadora de extrema-direita Bárbara De Stefani, dona do Tietolizei, somou 10,9 milhões de visualizações em vídeo que publicou no YouTube, mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter determinado o bloqueio do canal. Apesar da decisão judicial, ela continuava a alimentar o canal e os vídeos eram distribuídos por link direto e recomendações do algoritmo da plataforma. Enfim, eu sou contrário a isso, tá? Vou deixar bem claro para vocês que, para mim, a última instância da censura é você tirar o direito de fala. Você já ouviu aquela fala? Eu posso até não concordar com o que você fala, mas eu vou brigar até o último instante para que você possa falar. Isso é liberdade de expressão. É lógico, se você falar o que não deve, você vai ser punido. Mas te impedir de falar, cortar a sua língua, isso não pode acontecer de forma alguma, tá? Então, não sei se você comunga da minha ideia. Coloca aí no comentário. Quer um outro exemplo? Vamos lá. Conexão Política publicou essa matéria aqui em relação a Alan dos Santos. O governo colocará o caso Alan dos Santos na conta ao decidir sobre o espião russo de jornal. O caso do espião russo é um cara que se declarou brasileiro. E o que eles têm a ver com Alan dos Santos? Vão se vincular e colocar isso na conta, segundo passo Conexão Política aqui. Olha só o que eles escreveram. O governo, e merece você ouvir esses minutos aqui de fala. O governo Lula tem demonstrado uma postura cada vez mais determinada em confrontar e reprimir os seus opositores e críticos. Como é que se chama? Ditadura. Como é que se chama? Ditadura. Governo que confronta opositor e crítico é ditador. Ponto. Não tem mais o que falar. Aí olha só. Um exemplo disso é o caso do jornalista Alan dos Santos, do extinto portal Terça Livre, que é tratado como um criminoso pelas autoridades brasileiras, mesmo diante de fatos de que os Estados Unidos ignoram os pedidos de extradição feitos pelo Brasil, visto que o caso do Alan trata-se, na verdade, de perseguição política. O presidente Lula e seus aliados insistem em trazê-lo de volta ao Brasil. Essa insistência sinaliza uma radicalização ainda maior por parte do governo e representa uma ameaça sem precedentes para a democracia brasileira. É preocupante observar essa determinação em perseguir e silenciar aqueles que se opõem ao governo, colocando em risco os princípios fundamentais da liberdade de expressão e do pluralismo político. Esses são princípios básicos da nossa Carta Constitucional. Pluralismo político, liberdade de expressão. Pluralismo político é você poder ver um cara do PCdoB falar as piores merdas que ele possa falar. Mas respeitar isso porque você vive numa democracia. É assim que funciona. É você ver o cara falar que pode, devia liberar as drogas para política de desencarceramento, um ministro, e você falar, porra, quanta burrice, mas respeitar. Por quê? Porque se trata de um caso
de liberdade de expressão, de uma democracia. Agora, se você não concorda com as falas do cidadão, você querer persegui-lo e puni-lo, isto não é democracia. Nunca foi e nem vai ser. Então, se você quer realmente lutar por democracia, é poder sentar um cara de esquerda e um cara de direita e poder dialogar. Poder falar os dois. Ó, o meu posicionamento é esse, aí o meu é esse. Ok, tudo bem. Reitero, crimes devem ser punidos. Crimes. Mas enfim, perseguição política, aí já é demais. Confesso a vocês que não imaginei que eu veria isso tão cedo no nosso Brasil. Tá? Bora falar mais uma? Lewandowski, o ex-ministro do Supremo, filiado ao MST, da turma do MST, que faz reunião ao lado do Stedley do MST, por coincidência, sabe, só uma coincidência do universo, foi contratado pelos irmãos batistas da Joesley Batista, da JBS, para poder trabalhar para eles, com certeza com cachês milionários, né? Coincidência, né? Então ele foi contratado para fazer alguns pareceres para a JBS, e a JBS que está voltando a todo vapor, afinal Lula está aí, os casos de corrupção, tá tudo bem, já passou, tá? Agora eles podem voltar, já se tornaram pessoas melhores, afinal Lula já se tornou uma pessoa melhor, eles também podem se tornar uma pessoa melhor. Vamos lá, vamos falar do esquerdismo aqui. Olha só o que aconteceu. Um jovem petista foi lá confrontar o Moro. Então, dá uma olhada nessa cena. Eu quero que vocês vejam de perto essa cena. Dá uma olhada na cabeça do menino, tá? Segundo os esquerdistas, nesse toque do Moro, o Moro agrediu o menino, tá? Deu um tapa na cabeça do menino. Dá uma olhada de novo. Eu vou deixar a cena de novo. Segundo os esquerdistas, foi um tapa de agressão do Moro no menino. E o menino saiu todo nervosinho. Não me toca, não me toca. Presta atenção. O cara chegou até o Moro e perguntou como você se sente por ser considerado um juiz ladrão pelo STF. Moleque filiado ao petismo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Gente, tá na hora de parar com essas narrativas. Isso aqui não foi uma agressão, não foi nada disso. Pelo amor de Deus. Eles gostam de mudar a realidade dos fatos. Eles gostam de mudar o que está acontecendo. Mudar a história. Não é assim que funciona num país sério. Pena que o Brasil realmente não é um país sério. Por fim, mas não menos importante, vou trazer mais um editorial para vocês. O governo Lula comprou insulina chinesa sem registro na Anvisa. Essa matéria foi publicada no Pleno News. O Ministério da Saúde fechou um acordo recente com a chinesa Globalx Technology Limited para adquirir 1,3 milhão de tubetes de insulina. As insulinas rápidas no Brasil acabaram. Então, o governo Lula teve que fazer uma contratação em regime de urgência. E esse tipo de contratação em regime de urgência, em muitos casos, pode haver a dispensa de licitação. Então, teve o regime de urgência, teve a dispensa de licitação. A escolhida foi essa agência chinesa, só que ela causou um verdadeiro alvoroço com as instituições médicas. Por quê? Porque a insulina adquirida não é registrada pela Anvisa, não é autorizada pela Anvisa. E, provavelmente, se a Anvisa não autorizou, é porque pode causar danos colaterais à sua saúde. Mas, enfim, é o governo do amor, né? Tudo pode, tá tudo bem. Nesse caso aqui, ninguém vai chamar ninguém de genocida. Ninguém vai criticar ninguém, tá certo? Afinal, o amor venceu, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, é sempre um prazer ter você aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, mande para o maior número de pessoas o possível, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.